Essa mensagem eu iniciei o dia refletindo nela e quero finalizar também esse dia refletindo também nessa mensagem e trazendo esse pensamento aqui para vocês também. A nossa mensagem vai ser entrando em um novo ano de mãos dadas com a fé e a esperança no Senhor. Irmãos, esperança é o combustível da vida. Por isso, cultivar esperança é extremamente necessário para se viver bem nessa peregrinação que nós estamos aqui. Nós sabemos que o nosso Deus nos disse que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Estamos de passagem nesse mundo. E aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, sabem, estão convictos de para onde eles irão e a quem eles pertencem. Pertencem ao Senhor. Mas para peregrinar nessa terra, você não pode simplesmente viver uma vida caminhando sem um alvo, caminhando sem um objetivo. É necessário pensar no futuro, é necessário pensar em um alvo, é necessário pensar em algo que virá depois. A esperança, ela, para funcionar dessa forma, ela precisa ser algo que eu espero do futuro, mas ela precisa estar fundamentada. Porque para que a esperança seja o meu alvo, eu preciso pavimentar o caminho para que eu possa chegar na tão sonhada, na tão desejada esperança do meu coração. E a pavimentação desse caminho é a fé. A fé é esse fundamento que nos dá a convicção de que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, é real. Portanto, o segredo para peregrinar com alegria nesse mundo, mesmo em meio às lutas, como nós tivemos nesse ano que se passou, e em meio às incertezas do ano que virá, é que para que a gente possa peregrinar e ter alegria nessa peregrinação, precisamos fortalecer a nossa fé, para pavimentar o caminho e revisitar as nossas esperanças, para relembrar para onde estamos indo. Não podemos esquecer essas duas coisas. Eu quero nessa mensagem mostrar para você como a fé e a esperança são importantes para a caminhada em uma vida que glorifique a Deus. E que quando nós chegarmos no fim de um ano tão conturbado como foi esse, ou estamos caminhando em direção a incertezas como o ano de 2023, nós precisamos continuar firmados nessas duas verdades, para podermos caminhar com os nossos corações seguros no Senhor. Porque afinal de contas, a palavra de Deus diz em Provérbio, que tudo o que se deve guardar, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles é que provém as fontes da vida. Do teu coração é que tua vida depende. Tua vida depende para estar segura de que o seu coração esteja em um lugar seguro. E para que o seu coração esteja em um lugar seguro, ele precisa ser guardado no Senhor, estar guardado no Senhor. E o caminho para guardar o seu coração passa pela fé, pela convicção, passa pela esperança, por aquilo que você deseja. A esperança ela é tão importante para a gente realizar a nossa missão, como por exemplo, quando uma mulher está para dar à luz, ela sabe que virão as dores de parto, mas ela espera com alegria, porque ela sabe que no fim daquelas dores, haverá um filho em seus braços. E por isso, mesmo diante da dor do parto, ela sabe para onde está indo e que aquela dor faz parte do processo. Jesus também, ele enfrentou a dor. E Jesus também foi um exemplo de estar firmado na esperança para cumprir a sua missão. Pois Jesus é o exemplo daquele que olhou para o que iria acontecer e perseverou no seu chamado. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 53, verso 11, ele diz para a gente o seguinte: Ele, Jesus Cristo, verá o fruto
do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, Cristo verá o fruto, ele verá o objetivo final, ele verá o resultado. E ele, ao ver o resultado do trabalho da sua alma, ele ficará satisfeito por ter trilhado o caminho que trilhou. O texto continua dizendo: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará, ou seja, tornará justo a muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. Então o alvo final da obra de Cristo, na cruz do Calvário, e a dor que suportou, ele suportou para tornar eu e você justos nele, perdoar os nossos pecados. E ao ver o resultado final de sua obra, ele ficou satisfeito, mesmo que a dor fosse o caminho para que esse alvo fosse alcançado. É nessa percepção, meus irmãos, acerca do fruto que Cristo viu de seu trabalho, que o autor de Hebreus nos chama e nos diz que devemos nos inspirar para caminharmos nesse mundo de incertezas, nos inspirar com o exemplo de Cristo. É por isso que quando a gente vai lá para Hebreus, e abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, nos é dito a respeito dessa inspiração que nós devemos ter. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo, é Cristo para o qual nós estamos sendo transformados, para sermos semelhantes a Cristo. Então, se você quiser saber qual será o seu estado final, olhe para Cristo, pois o nosso estado final será semelhante ao Senhor. E por isso, então, Ele é o nosso exemplo, é a nossa esperança, é para onde nós caminhamos, é no que nós desejamos e o que queremos ser, o que queremos nos tornar. Por isso que em Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Meus irmãos, perseverança significa manter-se no caminho, manter-se alinhado à estrada, sem desviar nem para a direita, sem desviar nem para a esquerda. São muitos os desafios e as tribulações e as tentações que tentam nos tirar do caminho. São coisas que tentam nos atrair para as beiradas do caminho. São coisas que tentam nos empurrar para a beirada do caminho. São tentações que tentam nos tirar do caminho, mas são tribulações que tentam nos empurrar do caminho. Mas é necessário nós perseverarmos no caminho, perseverarmos naquilo que nós cremos, na estrada pavimentada da nossa fé. E por isso que ele diz que nós, estando rodeados por tantos testemunhos que o autor de Hebreus nos dá, ele diz que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Então, meu irmão, 2022, muita coisa veio para te atrapalhar. 2022, muita tribulação veio para te empurrar para a beirada da estrada. 2022, muita tentação veio para te atrair para fora da estrada. 2023 não será diferente. 2023 virão desafios que tentarão te empurrar para fora da estrada. Virão desafios, virão tentações que tentarão atrair você para fora da estrada, mas você precisa perseverar pela fé no caminho que está proposto. O texto continua nos dizendo que nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E o alvo final não é a placa de chegada. O alvo final, o autor diz que é olhar com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cristo completou a carreira que lhe estava proposta. Cristo foi tentado, Cristo foi atribulado, mas ele suportou com perseverança a carreira que lhe estava proposta e cumpriu plenamente o propósito de sua alma e ficou satisfeito ao cumprir a missão que lhe fora proposta pelo seu Pai.
É nesse sentido, então, que Cristo é o nosso modelo. E nós, então, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte para pavimentar a estrada. Meu irmão, você não está atravessando uma floresta densa que nunca foi atravessada. Essa floresta densa já foi atravessada. O mato já foi cortado. A estrada já foi pavimentada. Cristo já pavimentou a estrada para você. Cristo já mostrou qual é o alvo que você deve seguir. Agora você precisa crer que a estrada que foi pavimentada é a estrada que você precisa correr. E é Cristo o alvo, pois Ele é o autor da nossa caminhada. Ele é aquele que consumou a nossa caminhada. E nele, olhando para Ele, nós podemos correr com perseverança. 2023, mais um ano. O texto continua dizendo que ele não trilhou essa trajetória da caminhada dele com tristeza, com aquela coisa de dizer, eu tenho que ir fazer o quê? Não, mas o texto diz que ele, pela alegria que lhe fora proposta, pela alegria da chegada, pela alegria da missão cumprida, pela alegria da salvação da nossa alma, pela alegria de tornar justos, injustos como nós, pela alegria de nos salvar da condenação, pela alegria de glorificar o seu Pai no exercício da justiça de Deus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, desprezando o fato de atravessar uma estrada difícil, uma estrada dolorosa, uma estrada complicada, mas ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, o texto continua dizendo, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Não canse, meu irmão. Lutar no Senhor vale a pena. Lutar pelo Senhor vale a pena. Caminhar no caminho do Senhor vale a pena. Pode ser doloroso às vezes. Pode trazer muitas vezes perseguição contra você. Pode ser oferecido para você caminhos aparentemente mais fáceis no teu trabalho. Caminhos aparentemente mais fáceis com os teus amigos. Pode ser oferecido para você caminhos aparentemente melhores. Mas se você não persevera e não caminha com Cristo, qual a alegria que estará proposta para você, se não a condenação, se não a destruição, e se não a mentira do pecado? É necessário então suportar, não se cansar, não desanimar. 2022 passou, 2023 vem aí, mais uma estrada para ser caminhada, e o nosso alvo é chegar no final de 2023 com o mesmo Senhor que começamos. Não desista, não desanime, vale a pena trabalhar para o Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena viver no Senhor, vale a pena. Eu nunca vi nenhum crente que já caminhou há muitos anos com o Senhor dizer que não valeu a pena. Nunca vi uma pessoa fiel ao Senhor dizer que não valeu a pena caminhar com o Senhor, que se arrependeu de caminhar com o Senhor. Eu nunca vi ninguém dizer isso. Por mais que as lutas se levantem, por mais que as perseguições aconteçam, por mais que as tribulações apareçam, mas eu nunca vi ninguém abrir sua boca e dizer que não valeu a pena caminhar com o Senhor. Meus irmãos, esse ano de 2022, o desafio final foi o desafio da política. Final do ano agora, eu não sei quantas famílias já estavam aí reatadas nos seus relacionamentos, que foram divididos por causa dos partidos políticos. Pessoas ficaram aí nos quartéis durante 30 dias, 40 dias, não sei quantos dias.
e naquela chuva, no sol, na esperança de que o Brasil será liberto do comunismo. E quando menos espera, o camarada pega o avião e vai para os Estados Unidos. Oh, decepção! Ah, mas é porque tem um plano, tem um outro plano. Tic-tac, 72 horas, espera aí, a onça está bebendo água, e parará. Pelo amor de Deus, põe o teu pé no chão e confia no Senhor Jesus. Porque se você põe sua esperança em homens, eles vão lhe frustrar. Ah, mas agora é o exército. Ele vai lhe frustrar. Ah, mas agora é o novo governo. Ele vai lhe frustrar. Ah, mas agora eu vou conseguir um novo emprego, a coisa vai melhorar. Isso vai lhe frustrar. Ah, é um namoro. Isso vai lhe frustrar. Ah, é uma universidade. Isso vai lhe frustrar. É filho também. Tudo aquilo que é humano vai falhar com você. Cristo é inabalável. Cristo não se move e continua no mesmo lugar para o qual foi designado. Rei, Senhor, soberano sobre os céus e a terra. Ele mesmo disse que tudo irá passar, mas a sua palavra não irá passar. E essa palavra já se cumpre há 2.000, 3.000, 4.000 e se cumprirá por mais 10.000 anos, se assim for. Então, meu irmão, eu não vou confiar em coisas falhas. Eu não vou me pôr minha esperança em alvos que se movem, mas eu vou pôr minha esperança em algo inabalável, algo que foi fincado na eternidade, a cruz e o Evangelho de Cristo, que não vai me decepcionar jamais. Meus irmãos, a esperança é o combustível que me faz olhar o futuro e me alegrar ao ver o resultado de que o Senhor reina, de que o Senhor soberanamente julgará esse mundo, sua justiça será derramada e nós viveremos em um céu, nós viveremos em um novo céu e nova terra, onde habitará a justiça. Toda lágrima será enxuta dos nossos olhos e não haverá mais lembrança da dor e da morte, daquilo que foram as primeiras coisas, pois essas já se passaram, tudo se fez novo, fomos comprados por alto preço, pelo um sangue precioso. Essa é minha esperança, porque se me colocarem numa prisão e eu morrer nessa prisão, eu habitarei com o Senhor, porque Paulo, o homem preso, era o homem mais livre de todos, e alcançou o mundo inteiro escrevendo cartas de uma prisão, e ainda hoje faz história. Meus irmãos, a fé nos faz nos mover mediante o impossível, não como algumas teologias falsas afirmam por aí, mas nos faz cumprir o propósito para o qual fomos designados pelo Senhor. Eu quero nesse momento olhar alguns exemplos de esperança, esperanças que produziram glória para Deus, esperanças de pessoas que olharam para o propósito de Deus, que olharam para a obra que Deus realiza e fizeram coisas maravilhosas, e se alegraram na presença do Senhor, e peregrinaram e completaram a carreira e guardaram a sua fé, e para eles estava reservada a coroa da justiça. Esse é o nosso alvo, é para isso que nos esforçamos, é para isso que trabalhamos. Com esses exemplos, eu quero exortar você, para que você, na sua esfera de atuação, no teu trabalho, você na sua faculdade, na sua escola, no ambiente onde você estiver, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, você cumpra a carreira que Deus te propôs. E você, pela sua fé, mostre ao mundo que a sua esperança não está em quartel, a sua esperança não está em partido, a sua esperança não está em homens, a sua esperança não está em dinheiro, a sua esperança não está em nada disso, a sua esperança está em Jesus Cristo, o Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 2, nos dá a definição do que é fé e do que é esperança, de como a fé e a esperança se relacionam. E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, verso 1, nós vemos o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé
é a certeza de que o que eu espero, eu alcançarei. Esperança, meus irmãos, segundo o conceito do mundo, é uma coisa que eu desejo que aconteça. Por exemplo, está quente, eu espero que chova hoje. Eu tenho esperança que vai chover, ou seja, é uma coisa que eu quero, que eu desejo. Eu estou no ponto do ônibus, aí eu olho para o relógio e digo, rapaz, eu tenho esperança de que o ônibus não vai atrasar. O conceito do mundo de esperança é isso. O conceito bíblico de esperança não é isso. O conceito bíblico de esperança é esperar por algo que Deus determinou que aconteceria. E por isso que é necessário fé, para que a esperança faça sentido. Sabe por quê? Porque é impossível esperar em algo que eu não acredito se virá. Se eu acredito que o motorista do ônibus é um cara de compromisso, e se eu acredito que o motorista de ônibus tem poder sobre a realidade e vai conseguir realmente chegar lá na hora, porque ele determinou e ele controla as circunstâncias, e o motorista é bom mesmo, o motorista é quase um Deus, aí sim eu posso dizer que ele vai chegar na hora, porque ele disse que ia chegar. Por isso que esperança em homens é assim, porque os homens não detêm a realidade. Esperança em homens é esperar em alguém que não tem poder nem sobre a batida do seu coração, quanto mais sobre as circunstâncias da vida. Por isso que esperança em homens frustra, mas esperança em Deus não. Porque esperar em Deus é ter convicção que o Deus que promete, Ele cumpre. Deus não perdeu as rédeas da história. Deus conhece todos os dias da minha vida e são contados e escritos no livro dele. Deus sabe o meu destino, sabe a minha história, sabe o último dia. Eu estava ali fora brincando com o Kleber, dizendo, Kleber, mais um ano se vai. Quantos anos falta para a gente, hein? Aí eu disse, tu tem 9 anos de vantagem sobre mim aí. Pelo menos se for tudo dentro do esperado, tu tem 9 anos a mais, né? Silvio tem 3 meses a mais que eu. Eu disse, aí, quando eu morrer eu vim buscar ele. Meus irmãos, a gente não tem noção. A gente não tem controle sobre a nossa vida e a nossa história. Por isso que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Esperar sem fé é esperar no incerto. Fé sem esperança é crer naquilo que eu não sei que acontecerá. Por isso que fé e esperança é crer naquilo que eu espero, sabendo que o que eu espero acontecerá, pois o que prometeu, cumprirá o que prometeu. E ele continua dizendo que a fé também é a convicção, a certeza de fatos que se não veem. Eu não vejo, mas eu creio que existe. Eu não vejo Deus, mas eu creio que Ele existe. Eu não vi Deus criar o mundo, mas eu creio que Ele criou. É convicção daquilo que eu não vejo. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a fé se torna então o que me faz testemunhar a respeito do Deus que eu creio. As nossas ações precisam testemunhar que nós nos movemos pela fé. Quando alguém te oferece e diz assim, olha, vai ali para o emprego é ilícito, é um emprego errado. Você vai lá e vai ganhar muito dinheiro. Passa uns 2 meses nesse emprego e tu vai fazer bem, vai fazer tua vida. E você diz, não vou fazer isso. Mas cara, tu não está vendo, ó, é dinheiro certo, é muito dinheiro, e por que você não vai? Não, porque eu não creio que o caminho é esse. Ou seja, você decidiu com base na fé. Decidiu crendo que aquilo não agrada a Deus e que não é o caminho para viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é fé. Então as nossas ações, os nossos comportamentos devem refletir o que cremos. Meus irmãos, os exemplos de fé são maravilhosos. E ele começa a partir do verso 3, definindo esses exemplos. Eu quero exatamente começar pelo verso 3. E a gente vai lendo esses exemplos e vamos refletindo e imaginando esses exemplos acontecendo diante de nós. Ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Fé, meus irmãos, também não é um salto no escuro, não é pular na escuridão achando que vai acontecer alguma coisa. Não, fé
não é irracionalidade, porque pela fé eu creio que Deus criou o mundo. Eu não estava lá na criação, mas quando eu olho as evidências da complexidade da vida e de tudo que foi criado, é óbvio que existe uma mente criativa, pensante, sábia, dirigindo todas as coisas. Eu não preciso estar lá para ver e ter convicção de que o Senhor criou todas as coisas. Mas a vida também se move pela fé. E no verso 4 ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, não é opcional, não é algo que talvez funcione sem, é necessário. Fé é necessária para se viver. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Um relacionamento com Deus exige fé, meus irmãos. Porque imagina que eu vou lá e empresto dinheiro, vou usar Stefane de novo como exemplo. Eu vou lá e empresto um dinheiro a Stefane. Stefane, vou prestar 10 mil reais a ele. Tenho não, viu, Stefane? Aí vamos imaginar só. Prestei lá. Aí ele vai me devolver no final do mês. Todo dia eu ligo para ele. E aí, tem o dinheiro? E aí, tu vai ter mesmo? E aí? Ele vai dizer: peraí, você está desconfiando? Eu não disse a você que final do mês eu vou lhe pagar? Você está desconfiando de mim? Você não está confiando em mim, não? Não é desconfortável isso? Ou seja, eu não creio que o que ele falou, ele vai cumprir. Eu não tenho fé na palavra dele. Eu não tenho fé no caráter dele. Ou seja, nesse exemplo aqui, imagina isso com Deus. Quando eu não creio que Deus é capaz de cuidar da minha vida, eu estou ofendendo o Senhor. Nós ofendemos a Deus o tempo inteiro, achando que Deus não é bom, achando que Deus não é poderoso, achando que Deus não vai cuidar de nós. Nós ofendemos a Deus. A nossa incredulidade ofende a Deus. E ainda queremos agradá-lo, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é quem Ele diz ser, creia que Ele faz o que Ele diz fazer, creia que Ele é cumpridor daquilo que Ele prometeu. É necessário fé em um relacionamento com o Senhor. Cultive a fé em sua vida, para que você possa agradar a Deus. Ele continua dizendo que esses homens agradaram porque se moveram pela fé, e diz que pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não ter filhos e já idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Olha o verso 13, irmãos. Todos estes morreram na fé. Todos estes morreram na fé. Mas olha o que ele vai dizer na sequência. Não obtiveram as promessas, mas
viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus irmãos, isso é fantástico. Isso quebra muita música gospel que tem por aí. Porque o texto está claro dizendo que eles não receberam. Eles não receberam, mas eles se alegraram. Sabe por quê? Porque as promessas deles não eram pessoais. As promessas deles eram sob a obra de Deus. Deus havia dito a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar, e de ti farei uma grande nação. Abraão morreu e não viu essa nação sendo feita. Mas ele sabia que Deus faria a nação, porque quando Deus pediu para ele sacrificar seu único filho, ele não se opôs, porque ele sabia que Deus era poderoso para o ressuscitar, pois Deus havia prometido que viria uma nação do seu filho. Então ele sabia que a promessa era real e que Deus iria cumprir, mesmo que não fosse em vida. Meus irmãos, eu lembro de um testemunho que impactou minha vida no início da minha conversão. Tem um pastor chamado, ele já faleceu, chamado Pastor Paulinho. Esse pastor, eu vi na internet esse testemunho. Esse pastor, ele foi homossexual. Na realidade, ele era travesti, se vestia, fazia programas e tudo mais. E esse homem era filho de um homem crente, piedoso e fiel a Deus. E o pai desse Paulinho, ele disse: meu filho, eu tenho orado por sua vida, e eu creio que Deus fará uma obra grandiosa na sua vida, pois eu sinto a convicção de que Deus fará isso. E esse pai orou por toda a vida dele, por esse filho. Esse pai morreu e não viu o filho ser transformado. Anos após a morte do seu pai, o filho voltou-se ao caminho do Senhor, e hoje não, depois ele faleceu, tornou-se pastor e foi grandemente usado por Deus. O pai não viu a promessa se cumprindo, mas Deus realizou uma obra na vida do seu filho. Eu não estou aqui defendendo promessas particulares para a vida de vocês, que é o que alguns falsos profetas têm prometido por aí. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em minha promessa. Aí vai promessa, eu quero a promessa. Não, esqueça isso. Não são promessas egoístas. A promessa que Deus nos fez é a seguinte: Deus irá terminar a obra que começou em nós, e essa obra significa nos formar à imagem de Jesus Cristo. Essa obra Ele começou e Ele vai cumprir, e nós não nos perderemos jamais. Essa é a promessa, que aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa é a promessa de que nós estamos seguros, eternamente seguros nas mãos do Senhor, e não importa o que há de acontecer, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o meu propósito é ter Cristo formado em mim, em ser morto o velho Lázaro e renascer o Cristo que habita em mim, pois a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A esperança de que ao partir desse mundo, se o meu coração parar hoje, eu abrirei meus olhos e me abraçarei com o meu Salvador. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa, essa é a graça que nós recebemos do Senhor. Meus irmãos, são essas promessas que esses homens olhavam, contemplavam a grande obra da salvação que Deus realizaria, e muitos deles não chegaram a ver com seus olhos a Cristo, não chegaram a ver com seus olhos a nação, não chegaram a ver com seus olhos esses descendentes prometidos, mas eles contemplavam a cidade celestial e diziam: ela é real aos meus olhos, ela é real na minha vida. Meus irmãos, que maravilha! É por isso que no verso 13, eu vou ler de novo, e vai fazer sentido para você agora quando eu ler. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram,
teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos da guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Meus irmãos, verso 38, quando ele diz: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, ou seja, mesmo tendo testemunhado ao mundo, através de sua vida, por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, que histórias maravilhosas, que histórias lindas são essas, de pessoas que viveram sua vida pela fé e foram grandemente usados por Deus em sua geração, para manifestar a glória de Deus. Muitos deles, contemplando o que Deus faria, fizeram maravilhas, e não viram muitos com seus olhos as promessas de Deus se cumprir, mas sabiam que o Deus das promessas iria cumprir o seu propósito através deles. E é diante desse contexto que a gente fecha no capítulo 12, quando ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha,
agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus irmãos, é exatamente isso. Nós temos uma trajetória a trilhar, nós estamos em um caminho pavimentado pela fé, cuja esperança é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, que nos fez promessa de salvação. Precisamos estar firmes e perseverantes nessa carreira que nos está proposta. E 2023 virão desafios, 2023 virão dificuldades. Eu não quero chegar aqui e dizer para você que 2023 vai ser um ano sem problema. Pelo contrário, vai ter problema. Problemas que vão tentar te tirar do caminho. Tentações e pecados que vão tentar te fazer desanimar. Coisas que vão tentar te fazer pesar e parar no meio da trajetória. Mas continue olhando para Cristo, pois Ele é a consumação da nossa fé. Nós venceremos, porque não somos nós que lutamos sozinhos, é Ele quem luta por nós, e a vitória Ele já nos deu. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer é nos apossarmos daquilo que já foi comprado para nós na cruz, recebermos aquilo que já foi conquistado com sangue, com suor, com lágrimas pelo Senhor. E ao contemplarmos e ao crermos nessa verdade, de que o sangue nos purifica de todo pecado, nós podemos provar dos benefícios da graça, dos benefícios da salvação, lutarmos a luta com as armas do Espírito, e não sucumbirmos às armas da carne. Pôr a confiança na força do teu braço, é confiar em algo que vai falhar. Pôr a confiança na força das tuas amizades, das tuas ideologias, vai falhar. Mas pôr a tua confiança na cruz, daquele que foi crucificado e que ressuscitou dentre os mortos, aí sim, você não vai se decepcionar. Irmãos, precisamos reforçar nossa fé na soberania e bondade do Senhor. Sua misericórdia e graça para nós é aquilo que nós recebemos na cruz. Esperar nas promessas de que Ele guia todas as coisas para o nosso bem, e que no fim tudo glorificará o Senhor. Os nossos olhos serão enxutos de toda lágrima, as nossas esperanças se concretizarão, mesmo que não aqui, mas na eternidade. É claro que às vezes a trajetória será difícil. O vale da sombra da morte pode nos aguardar. Mas o Salmo 23 diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois o Senhor está comigo, Ele me consola. Nós não sabemos, meus irmãos, o que 2023 nos prepara. Mas uma coisa é certa, o Deus que está finalizando 2022, também vai estar conosco em 2023. Também estará conosco em 2024. E se em 2025 você não estiver aqui, você estará com Ele. É assim que funciona. Esta esperança deve me alegrar. E firmado na fé, eu devo confiar, eu devo caminhar alegremente no Senhor. Você tem cultivado esperança e fé? Você que está aqui nesse momento, tem esperança no Senhor? Se você partir hoje daqui, você terá um encontro com o Senhor, na certeza de que foi alcançado pela graça dEle. Não, pastor, ainda não. Então, não espere mais. Não entre 2023 sem entregar sua vida ao Senhor. Não entre 2023 sem olhar a promessa. Continuar andando no escuro, sem saber para onde vai. Não, mas Deus cuida de mim. Sim, para você chegar aonde? Não, mas eu creio que Deus é meu Senhor, Ele cuida de mim. Qualquer pessoa que você perguntar, você crê em Deus, a pessoa vai dizer, creio. Você gosta de Deus? Gosto. Ninguém vai dizer que odeia Deus. Só um anticristo, né? Tem uns anticristos por aí.
Mas ninguém vai dizer isso. Todo mundo vai dizer que gosta de Deus. Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda, né? Tem um meme da internet, né? Uma veinha que diz, né? Deus é quem me manda, Deus é quem me comanda. Não é assim? Todo mundo vai dizer isso, gente. Só que se você crê em Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Satanás também crê e teme e treme de medo dele. Caminhar crendo que Deus cuida de você, sem saber para onde você vai, é continuar andando no escuro, sem ter direção. Mas quando eu sei para onde eu irei, por ter entregue minha vida ao Senhor, aí eu caminho seguro e com propósito, porque eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Se você não completar 2023, não sei não, pastor. Então você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa crer, porque isso está oferecido a você gratuitamente. Já foi pago na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer, sabe o que é? Dizer: eu não consigo sozinho. Um dos textos mais contraditórios e poderosos do Novo Testamento é o pai de uma criança que chega e diz para Jesus: mestre, cura minha filha, se é que tu podes. Aí Jesus disse: se é que eu posso? E aí o homem, diante daquela verdade ali, Cristo dizendo que pode todas as coisas, aquele homem disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor. Essa é a contradição do texto. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Espera aí. Como é? Eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. É contraditório isso? Mas é nessa contradição que Deus trabalha. Sabe por quê? Porque aquele homem disse: Senhor, eu creio que tudo tu podes, mas eu não posso nada. Eu creio que há tudo no Senhor, não há nada em mim. Eu creio que há poder absoluto na tua pessoa, mas em mim não há nada, nem mesmo fé para crer. Mas eu creio que tudo podes, mas eu não posso nada. Põe em mim a confiança que o Senhor pode todas as coisas. Porque eu sei que pode. Não é contraditório isso? Essa é a oração de fé. Então você onde estiver, faz essa oração agora. Diz assim: Senhor, eu sei que tu és bom. Eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode me salvar. Mas, Senhor, eu sou errado. Eu sou torto. Eu sou incrédulo. Eu sou incapaz. Eu sou alguma coisa, Senhor, que eu não sei o que eu sou. Mas uma coisa eu sei, eu preciso que o Senhor me salve. Me salva. Tem alguém aqui hoje que quer levantar sua mão e dizer: eu quero que o Senhor me salve agora. Levanta sua mão. Onde você estiver, entra 2023 sabendo para onde vai. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor, quer orar nesse momento ao Senhor? Não temos? Então imagino que todo mundo aqui sabe para onde vai. Se todo mundo aqui sabe para onde vai, louvado seja Deus. Mas se você ainda não sabe, arrependa-se do seu pecado da incredulidade, de achar que ainda tem algo que você pode fazer, que tem algo que você precisa melhorar. Imagina eu ir no médico e dizer assim: doutor, eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca, mas primeiro eu vou ali começar a cirurgia, fazer parte dela, fazer só metade da cirurgia, eu venho aqui para o senhor finalizar. O médico vai dizer: peraí, então você não precisa de mim. Você tem que vir para eu fazer a cirurgia toda. Sou eu que sou o médico, não é você. Tem pessoas que pensam assim, elas dizem: não, deixa eu ir primeiro, começar a fazer umas coisas boas, depois eu venho para Jesus. Porque ela quer vir já consertada. Mas que glória há em Cristo se ela já vem consertada? Se a palavra de Deus diz que Ele veio para os doentes e não para os que estão curados. Se você acha que pode se curar, então você não precisa de Jesus, então nem venha para Ele. Mas se você, assim como eu, sabe que é um doente pelo pecado,
e que precisa de Cristo, então venha para Ele. Eu tenho certeza que nele você vai achar cura, nele você vai achar graça, nele você vai achar salvação. O inferno estará cheio de pessoas que acham que mereciam a salvação, mas o céu estará cheio de pessoas que têm certeza que mereciam a morte, que mereciam a condenação. Que grupo você está? Eu, pela graça de Deus, estou no grupo daqueles que irão para o céu com a certeza de que eu não merecia estar lá. E você, está no grupo dos que irão para a condenação, achando que mereciam o céu? Porque afinal de contas, quando chegar a hora, Deus vai decidir, né? Deus vai decidir. É assim que você pensa? Então você não entendeu o que é a cruz.